Olá, meu nome é Marcos Alexandre, sou aluno da Univesp Polo Pitangueiras. Nosso projeto é sobre implementação da robótica e o controle de qualidade na produção da indústria automotiva. Os meus amigos de projeto são Jean Aparecido Miranda, Lohane Pereira Camargo, Thiago Donizete Fabro. Resumo do nosso trabalho. Sabendo que a robótica industrial é uma das tecnologias mais presentes em nossos segmentos no mercado, é necessário realizar um comparativo sobre o antes e o depois da sua aplicação, a fim de verificar os benefícios na produtividade que a mesma trouxe para a indústria. Dessa forma, apresentaremos em nosso trabalho argumentos sobre a implementação da robótica e o controle da qualidade na produção da indústria. O objetivo geral do trabalho é refletir sobre os impactos que a robótica traz para a produção da indústria automotiva. É pertinente destacarmos que, com a expansão de investimento, as tecnologias no setor automobilístico ocorre de fato na redução dos postos de trabalho. Porém, ocorre um aumento na produtividade e da qualidade dos produtos. A nossa introdução, segundo Kahneman, as indústrias automobilísticas, de uma forma geral, estão sempre buscando e destacando quando o assunto é aplicação de novas tecnologias, devido ao desenvolvimento da automação industrial. A mesma acaba trazendo diversas possibilidades de criar fábricas inteligentes. Essas fábricas inteligentes acabam se tornando mais capazes de não sofrerem interrupções no processo da produção, tornando-se possível a interação entre humanos e máquinas de forma natural. De acordo com Bechtord 2010, a robótica passou a gerar possibilidades de melhor desempenho em realização de atividades no dia a dia, além de chegar acompanhada de diversas vantagens através de técnicas mecânicas que se insiram no ambiente de trabalho. O objetivo é gerar trabalho e refletir sobre os impactos que a robótica traz para a produção da indústria automotiva e refletir sobre quais são os impactos, no caso, prós e contras, ou quais são as vantagens e as desvantagens da robótica nas indústrias automotivas e o que é mais lucrativo, a robótica ou o trabalho humano. As nossas justificativas. Sabendo que a robótica industrial é uma das tecnologias mais presentes em todo o segmento do mercado nos últimos 30 anos, é necessário realizar um comparativo no caso, sobre o antes e o depois da sua aplicação, a fim de verificar os benefícios na produtividade que a mesma trouxe para as indústrias. De acordo com Freitas, a robótica trouxe os melhores recursos para se implementar uma rotina de trabalho e os processos serem utilizados na fabricação, otimizando recursos, utilizando o necessário e até mesmo gerando uma redução de estoque. Dessa forma, apresentaremos em nosso trabalho argumentos sobre implementação da robótica e o controle da qualidade na produção da indústria automotiva. Olá, eu sou aluno da Univesp, meu nome é Jean. Vou apresentar para vocês um pouquinho do referencial teórico.
o escritor Karel Čapek, da República Tcheca, utilizou o termo robô pela primeira vez em sua peça teatral para se referir a um trabalhador escravo, que naquela época foi desenvolvido com criaturas mecânicas de forma semelhante à humana. Nos dias atuais, não é surpresa que existe uma busca constante pelo desenvolvimento de máquinas robóticas, que serão capazes de substituir o trabalho humano. Porém, perceber que nos dias atuais os robôs têm se tornado cada vez mais comuns, principalmente quando citamos a área industrial. Retrocedendo um pouco a história da humanidade, podemos perceber que, segundo a ficção científica literária, um robô com aparência humana foi apresentado em uma exposição mundial de Nova York no ano de 1927. Criado por Wesley, o robô chama-se Televox. No ano seguinte, no Japão, foi apresentado um boneco, réplica de um ser humano, que com movimentos de articulações pelo corpo. Naquela época, as máquinas tinham como objetivo apenas o entretenimento, porém, elas carregavam consigo a formação da história da robótica. A fonte é Santos, 2015. De forma geral, o conceito atual de robótica industrial passa pela particularização de um ramo de conhecimento tecnológico, e a definição de um robô industrial ainda reflete na condição da tecnologia robótica. De acordo com o Santos, um robô industrial é um manipulador reprogramável, multifuncional, projetado para mover materiais, peças, ferramentas ou dispositivos especiais em movimentos variáveis programados para a realização de uma variedade de tarefas. Essa definição foi ampliada pelo significado que a ISO, International Organization for Standardization, integrando que o robô industrial é uma máquina com vários graus de liberdade que é controlada automaticamente, reprogramável e multifuncional, que pode ter base fixa ou móvel para utilização em aplicações de automação industrial. A partir dessas definições, podemos relacionar um robô industrial com um tipo de máquina aplicada na automação flexível, sendo constituída basicamente por manipuladores mecânicos acionados por um controlador operando com base nas informações de movimentos programados. De acordo com Romero, 2014, o grande desafio no desenvolvimento de robôs é a capacidade de interagirem com o ambiente e a tomada de decisões corretas para a execução de suas tarefas. Após definirmos o que é o robô, podemos finalmente abordar sobre a sua inteligência, ou seja, a sua utilidade. Os robôs, quando aplicados de forma intencional, devem-se trazer diversos benefícios para as empresas. Abaixo daremos uma classificação mais detalhada de tarefas a serem realizadas por um robô. Elas podem ser descritas tendo os 3 tipos de natureza: a movimentação, medição e manipulação. A fonte é Santos, 2015. Temos a movimentação. Na movimentação, o robô poderá executar operações de embalagens, classificação de peças, colocação e retirada de peças, cargas e descarga de depósitos, paletização. Do lado direito, aqui você vê a figura do exemplo de movimentação. O robô está executando a paletização. Temos a medição. Na medição temos a inspeção dos objetos, localizações de contorno, detecção de falhas na manufatura. Na figura ao lado, na figura 2, temos exemplo de medição, a execução da inspeção. E temos a manipulação, que compõe a soldagem a arco ou ponto, pintura com spray, furação ou fresagem, colagem ou selamentos, costres a laser ou jatos de água, montagem elétrica ou mecânica, montagem de placas, circuitos impressos, tarefa de parafusamento. A figura 3 é o exemplo da soldagem. Sabe-se que ter um ambiente cheio de robôs acaba criando um mundo muito dinâmico. Cria um ambiente também muito complexo, pois cada robô tem que lidar com as incertezas de seus sensores, efetuadores
ou até mesmo qualquer conhecimento obtido. Porém, nem é essa questão que impede a adoção em massa de robô nas indústrias, e sim o alto custo. De acordo com os Santos, o tempo necessário para a recuperação do investimento inicial de robô irá depender do benefício que o mesmo terá durante o uso. O tempo de retorno não é fixo, irá depender do tipo de indústria onde o robô será instalado e da sua aplicação, devendo levar em consideração as seguintes condições: empregados que forem substituídos por robô, números de turnos diários, acréscimo na produtividade, custo do projeto, custos de equipamentos e custo de manutenção. Olá, meu nome é Lohane e irei apresentar o controle de qualidade. Referencial teórico. Não é de hoje que gestores estão se preocupando cada vez mais com a qualidade de suas empresas. De acordo com Oliveira, isso já acontecia há anos antes de Cristo. Quando retrocedemos a história, podemos perceber que naquela época, quando o imóvel fosse negociado e viesse a desapar, o negociador era punido com a morte. Podemos compreender que até então vimos conceitos, metodologias e ferramentas de qualidade que foram evoluindo, sob o olhar de alguns especialistas. A qualidade consiste nas características dos produtos que vão ao encontro das necessidades do cliente, proporcionando a satisfação em relação ao produto. A qualidade é a ausência de falhas. Para Deming, a qualidade é um grau de uniformidade, baixo custo, satisfação, dependência, ou seja, tudo aquilo que o cliente necessita. Das duas definições dadas acima, as ideias de Costa e Canuto as assemelham para eles a qualidade e a adequação de um conjunto de atributos que compõem um produto, além da excelência e a adequação para os consumidores. Referencial teórico. Podemos perceber que, quando implementado uma gestão da qualidade, ela atribui para a organização de ambientes, permite a adequação de produtos e serviços de acordo com as exigências do mercado, amplia a atuação, estimula o crescimento, vence barreiras, reduz custos globais, aumenta as margens de lucro, melhora a qualidade e produtividade, torna a empresa muito mais competitiva e lucrativa. Por conta da alta competitividade, acabam exigindo que as organizações de todos os tipos e tamanhos busquem outros meios para a sobrevivência e se manterem no mercado e em crescimento constante. Para isso, é necessário operações eficientes das empresas, ou seja, investindo em uma gestão para o controle de qualidade. O controle de qualidade, desde muito cedo, consiste no desenvolvimento dos sistemas que monitoram o processo, o projeto de fabricação. Vamos falar um pouco agora sobre a metodologia. A pesquisa inicial foi bibliográfica, com o intuito de selecionar as leituras críticas e analíticas. Os estudos foram obtidos a partir de acessos de domínio público e de fontes confiáveis de estudo, como artigos científicos e acadêmicos e de sites. Para desenvolver esse tema, fizemos uma pequena revisão de literatura sobre a implementação robótica e o controle da qualidade na produção da indústria automotiva, através de algumas consultas em livros, dissertações, artigos científicos que foram selecionados através das plataformas de busca como Cielo, Google Acadêmico e a biblioteca disponibilizada pela Univesp. Iremos também refletir um pouco sobre os impactos que a robótica traz para a produção da indústria automotiva. Refletir sobre quais os impactos quais são as vantagens, as desvantagens da robótica nas indústrias automotivas. O que é mais lucrativo? A robótica ou o trabalho humano? E chegarmos à conclusão desses objetivos através de estudos já realizados e abordados com o assunto. Indústria automotiva. Referencial teórico. As indústrias automobilísticas
foram de grande contribuição para o desenvolvimento brasileiro, pois possibilitou, além de muita inovação, empregos. Porém, nas últimas décadas, a geração de emprego não vem crescendo na mesma proporção que a produção de veículos. A mão de obra de trabalho humano vem se reduzindo devido às transformações tecnológicas. Carvalho. Retrocedendo a história das indústrias automobilísticas do Brasil, em 16 de junho de 1956, as indústrias tornavam-se realidade através do decreto número 39.412, onde determinou em lei o surgimento da mesma. Em meados da década de 70, devido às crises pelas quais o país passou, e durante a década de 80, a produção do setor automotivo sofreram grandes oscilações, apesar de estarem sempre inovando. Fator marcante foram os brasileiros estarem sendo substituídos por máquinas e sistemas avançados. As máquinas passaram a realizar os trabalhos dos indivíduos, o que ocasionou uma grande eliminação dos postos de trabalho em empresas automobilísticas. Ao lado direito, vendo robôs trabalhando no desenvolvimento de um carro. É pertinente destacarmos que, com a expansão de investimentos, as tecnologias no setor automobilístico ocorre de fato a redução dos postos de trabalho, porém ocorre um aumento da produtividade e da qualidade dos produtos. Conforme a figura 5, os níveis de produtividade entre 57 e 90 permaneceram estáveis. A partir da década de 90 e 2010, a produtividade aumentaram constantemente de forma significativa. Sou Tiago Donizete Fabro, aluno do curso de Engenharia de Produção da Univesp, polo da cidade de Pitangueira, São Paulo. Vou mostrar os resultados e discussões. Analisando o que foi exposto até aqui, podemos concluir que houve um aumento de produtividade a partir das modernizações ocorridas nos setores automobilísticos brasileiros. A indústria está cada vez mais introduzindo robôs em seus processos produtivos, pelo fato de que as máquinas serem programadas para executar movimentos rápidos, padronizados e eficazes, o aumento assim as produções. Porém, como também podemos observar no trabalho, que existem algumas consequências para os trabalhadores, agravando o desemprego. A ONU divulga que 85 mil robôs estão introduzidos por ano na indústria no mundo todo. Estima-se que existem mais de 800 mil robôs exercendo o trabalho que poderia empregar aproximadamente 2 milhões de pessoas. Porém, isso acontece pelo fato que os robôs chegam a quadruplicar a produção em determinadas indústrias. O tema do respectivo trabalho é baseado no tema atual dos dias de hoje, que é a introdução da robótica. O nosso grupo elaborou que esse trabalho com o intuito de refletir sobre impactos positivos e negativos que a robótica trouxe para as indústrias e os trabalhadores. Podemos concluir, através do trabalho realizado, que os impactos que a robótica trouxe para a produção da indústria automotiva foram positivos. As vantagens da implementação da robótica foram aumento da produtividade e qualidade dos serviços, gerando assim um maior lucro para as indústrias. Por outro lado, podemos perceber que essas transformações tecnológicas na indústria causaram desempregos e mudanças negativas para os trabalhadores desse setor. Desde que iniciamos a jornada na engenharia, podemos notar algumas mudanças que as indústrias vêm fazendo para se modernizar e obter maior produção. O trabalho contribuiu para a nossa formação acadêmica e profissional enquanto futuros engenheiros.